soberano Deus, queremos continuar louvando a Ti, Senhor, adorando. E agora queremos mais ainda adorar-Te através do ensino da palavra, Deus. Abençoe o pastor Ricardo, Teu servo, que estará ministrando esse ensino. Dá a ele entendimento, sabedoria, discernimento e vai tirando todas as barreiras, todas as dificuldades, Senhor. Prepara nossos corações para que seja terra boa, aonde a Tua palavra seja germinada e possa dar frutos, Senhor. Frutos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Mas em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem tomar assento. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero convidar os amados para abrirem vossas Bíblias e me acompanharem numa leitura no segundo livro de Crônicas, capítulo 30. Segundo livro de Crônicas, capítulo 30. Hoje não tem copiazinha do estudo, tá, irmãos? Porque também não vou fazer como a gente faz muitas vezes. Irmão, fui pego de surpresa aqui, vamos fazer algo aqui que é pro Senhor mesmo, né? Não é que nós vamos fazer de qualquer jeito, não. Graças a Deus o Senhor tem colocado alguma palavra no nosso coração, mas eu não vim preparado para distribuir cópia para os irmãos hoje, porque o amado que ia trazer o ensino teve problemas e não pôde chegar. Tem um ensino aqui que eu estava trabalhando em cima dele, preparando para trazer para a igreja, mas essa é a oportunidade que Deus nos dá, nós vamos antecipá-lo. Depois, se alguém quiser, eu formato ele numa folha e deixo a cópia para os irmãos. Amém? Segundo livro de Crônicas, no capítulo 30, eu vou ler a partir do versículo 18. Vamos falar hoje sobre o avivamento no reinado de Ezequias. Eu vou ler a partir do versículo 18. Diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon, se não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor que é bom, faça a reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos 7 dias com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvaram bem alto ao Senhor dia após dia. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor, comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor, Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria, porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes, e os levitas, e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros, que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então nós vamos falar aqui nesta noite sobre o avivamento que veio no reinado de Ezequias.
Ezequias, irmãos, ele começou a reinar sobre Judá aos 25 anos de idade. E ele reinou por 29 anos. Porque diz a Bíblia, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então a primeira coisa que nós queremos registrar como aprendizado dessa passagem e sobre o reinado de Ezequias é que para que nós tenhamos um grande avivamento, é necessário que a liderança da igreja coloque no seu coração fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor. E por que isso? Porque a liderança, irmãos, ela é um espelho para a igreja, ela é um espelho para os demais. E se a liderança ela tem o desejo, se ela quer fazer alguma espécie de cobrança, ou ela quer dar algum tipo de exemplo a ser seguido, tem que começar pela própria liderança. Então, foi o que Ezequias fez. A Bíblia diz que Ezequias, ele pôs no seu coração fazer aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E dessa maneira, ele achou que deveria tomar algumas providências, porque o seu pai, que era Acás, ele tinha sido um rei que tinha se entregado a fazer tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Acás, ele se entregou à idolatria, ele se entregou ao ocultismo, ele sacrificou seus filhos ao deus Moloque e fez diversas coisas que não agradavam a Deus. E quando Ezequias toma o lugar de Acás, ele então coloca no seu coração fazer justamente o contrário, fazer justamente aquilo que era agradável aos olhos do Senhor, e para tanto ele tomou algumas providências que nós podemos extrair desse texto de 2 Crônicas capítulo 30 e até do capítulo 29 que está dentro do contexto. Então a primeira coisa que Ezequias fez foi ordenar, irmãos, que os levitas santificassem a casa do Senhor, para que Deus promovesse um grande avivamento em Judá. Quero que você volte um pouquinho comigo aí, e no segundo livro de Crônicas, aí mesmo, no capítulo 29, você leia comigo no versículo 5. Observe que aí na epígrafe do capítulo 29 diz que Ezequias, ele manda purificar o templo. Então, a providência que Ezequias toma para que houvesse esse avivamento, ele começa dizendo o seguinte, no versículo 5: olha, ouvi-me, ó levitas. Lembrando que quem são os levitas? Os levitas não são aqueles que são responsáveis pelos instrumentos musicais. Levitas não são aqueles que são responsáveis pelo louvor. Levitas somos todos nós, que somos responsáveis pela obra de Deus. Levitas somos todos nós, que somos responsáveis por ajudar a liderança. Somos os responsáveis pelo ministério da oração. Somos os responsáveis pela liderança dos departamentos. Somos os responsáveis pela ajuda diaconal. Somos os responsáveis pelo trabalho na casa do Senhor. Todos nós somos levitas. Então, se nós queremos que haja um grande avivamento na obra do Senhor, nós não podemos ficar simplesmente esperando que a liderança dobre os joelhos e busque o Senhor, irmãos. Nós não podemos ficar simplesmente esperando que a liderança tenha sempre uma palavra da parte do Senhor. Nós não podemos ficar simplesmente esperando sempre que a liderança tenha uma palavra revelada da parte do Senhor. Nós precisamos, todos nós, levitas que somos, ter a consciência de que cada um de nós fazemos parte do corpo, e se nós nos empenharmos e fazermos a nossa parte, a obra do Senhor terá um grande avivamento. De maneira que nós precisamos nos dedicar à oração, precisamos nos dedicar ao jejum, precisamos nos dedicar à reverência, à decência no momento da adoração ao Senhor, no culto que nós prestamos ao Senhor, na coletividade, dentro da casa do Senhor. Tem que ter reverência, tem que ter a decência, tem que ter a ordem, e nós precisamos também, nos momentos de oração em que nós somos convidados ou convocados, como quer que vocês queiram que se chame, nós precisamos estar atentos para que nós venhamos a atender. Porque muitas vezes se faz uma convocação para um momento de oração, muitas vezes se faz uma convocação para um momento em que nós podemos buscar a face do Senhor antes dos cultos na casa do Senhor,
E muitas vezes o que se vê é uma meia dúzia que se preocupa em chegar à casa do Senhor e dobrar o joelho e pedir para que Deus derrame da sua graça. Quando na verdade é responsabilidade de todos os levitas, é responsabilidade dos sacerdotes, é responsabilidade da liderança, é responsabilidade daquele que é obreiro e daquele que não é obreiro, daquele que é membro, daquele que é congregado. Se quer ver o Senhor derramando da sua graça, se quer ver o Senhor manifestando a sua gloriosa presença, então é responsabilidade de nós todos chegarmos à casa do Senhor, dobrarmos nossos joelhos e buscar a face do Senhor para que isso aconteça. Porque se isso acontecer, irmãos, o maior beneficiado não vai ser a liderança. Se isso acontecer, o maior beneficiado não vai ser os irmãos, os obreiros que estão sentados no púlpito da igreja. O maior beneficiado seremos todos nós, porque sempre o Senhor terá uma palavra para alcançar a qualquer um que esteja dentro do templo, disposto a ouvir a sua voz, disposto a ser abençoado, com o coração contrito, o espírito quebrantado. O Senhor vai conhecer, o Senhor sabe quem é, e Ele está disposto a alcançar a cada um de nós com as suas poderosas bênçãos. Amém? Então vamos ver aí no versículo 5, qual foi a primeira providência de Ezequias? Ele disse o seguinte: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. A imundícia, como foi pregado no domingo, que nós podemos considerar é a maledicência do mal falar, da fofoca. Podemos tirar também a falta de reverência, a irreverência que muitas vezes se tem dentro da igreja, no momento do culto. E outras coisas mais que nós podemos falar, que não vamos ficar detalhando aqui pormenorizadamente, mas se nós queremos santificar a casa do Senhor, irmãos, é santificar nós mesmos, santificar o templo do Espírito Santo, e para que essa santificação que começa em nós, que começa em nossa casa, que começa na rua, quando nós estamos vindo no trânsito, começa no nosso trabalho, começa na nossa família, ela tem que se estender aqui para dentro, para que aqui o Senhor, na reunião coletiva, na coletividade da adoração, o Senhor possa manifestar a sua glória diante da santificação que será alcançada dentro da casa do Senhor. E aí no versículo 15 a 17 também, Ezequias, a palavra de Deus diz que ajuntaram seus irmãos e santificaram-se e vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar ao primeiro do mês primeiro, e ao 8º dia do mês, vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então, no momento em que os levitas acabaram de fazer a purificação do templo, no momento em que os levitas acabaram de tirar fora do templo, naquela época ali onde as coisas físicas eram importantes para que se realizasse a cerimônia, para que se realizasse o culto ao Senhor. Neste momento, então, diz a palavra de Deus a partir do versículo 20, que Ezequias começa a restabelecer o culto a Deus. O que vai acontecer, irmãos, nos nossos dias? Dias em que nós vivemos a dispensação da graça, dias em que nós vivemos em que, segundo a parábola do joio e do trigo, a gente não vai simplesmente arrancar do meio do povo de Deus aqueles que impedem que a manifestação do Senhor ela seja trazida com a plenitude que nós queremos. Nós não vamos convidar simplesmente aqueles que não têm reverência, nós não vamos convidar simplesmente aqueles que não estão dispostos a buscar o Senhor a se retirarem, de forma alguma. Mas é necessário que nós, que queremos ver a manifestação da glória do Senhor, é necessário que nós, que queremos ver o Senhor operando em nosso meio, que nós estejamos firmes no nosso propósito. Porque se nós não podemos tirar, e nós não vamos tirar, nós não vamos lançar fora ninguém, porque o próprio Jesus disse que aquele que vem até Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora, talvez aquele que
e não está ainda preparado para buscar de uma maneira intensa, de uma maneira dedicada, reverente, de forma decente a face do Senhor, ele vai permanecer no nosso meio, sim. Mas nós que queremos ver essa manifestação gloriosa de Deus, nós não podemos ficar olhando para o lado, ou ficar olhando para um ou para o outro, para A ou para B ou para C, mas nós temos que olhar para Jesus, que é autor e consumador da fé. Então nós precisamos ter esse propósito. Se somos obreiros, se somos da parte da liderança, se somos da parte do presbitério, se somos da parte daqueles que realmente têm a responsabilidade de conduzir o povo, que temos a responsabilidade de dar o exemplo, muito mais ainda. De maneira que nós já temos no presbitério, nós temos um propósito já de alguns meses, de chegar meia hora antes aos domingos e dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos a face do Senhor. E vamos renovar esse propósito nessa semana, na nossa reunião, vamos renovar esse propósito com os irmãos, vamos tentar trazer isso como um compromisso firmado entre nós, que a gente coloque isso em prática. Mas o que nós queremos também, irmãos, até aproveitando essa oportunidade desse ensino nesta noite, é pedir para que aqueles que ainda não conheciam esse propósito, que agora estão tomando conhecimento, para que ao chegarem também ao templo, por exemplo, no dia de domingo, nós vamos estender isso, vamos procurar estender isso até para os cultos de terça-feira, para que pelo menos meia hora antes, quando nós chegarmos à casa do Senhor, nós tenhamos a preocupação de chegarmos à casa do Senhor e dobrarmos nossos joelhos para pedir para que Deus manifeste a sua gloriosa presença. Eu tive uma experiência, irmãos, em 2008, quando eu fui à Bahia, com alguns irmãos que congregavam comigo no Riacho Fundo 2 naquela ocasião, e eu fui pregar numa igreja chamada, o Ministério Igreja Evangélica Pentecostal de Salvador. Eu cheguei para pregar nessa igreja no culto de libertação, numa quarta-feira à noite, e eu tive a oportunidade de ver que ali os irmãos, eles chegavam e dobravam os seus joelhos e iam orando. E como eu cheguei como visitante, eu dobrei o joelho por alguns minutos, me assentei e fiquei esperando que os irmãos que fossem chegando eu pudesse conversar um pouco com eles. Mas os irmãos iam chegando e iam dobrando o joelho, ninguém dava conversa para ninguém, ninguém batia papo com ninguém. E por 3 vezes eu levantei do joelho, fiquei sentado no banco, esperando que alguém pudesse conversar comigo, mas eu percebi que todos que chegavam naquela igreja eram ensinados a fazer dessa forma, chegar e dobrar o joelho para que buscasse a face do Senhor. E aí na terceira vez que eu me levantei, que eu percebi que não ia ter espaço para conversar naquela noite, eu resolvi dobrar o joelho também e só levantar quando o dirigente do culto começasse o culto naquela ocasião. Quando eu me levantei, irmãos, já eram as 7h30 da noite, começou o culto no horário certo, eu percebi que a igreja estava cheia. E aqueles irmãos daquela igreja que estavam naquele dia ali, em grande quantidade, se levantaram também, começaram já a adorar a Deus. E foi um dos cultos que eu participei até hoje, em que eu tive assim uma experiência mais avivante da minha jornada cristã, onde eu vi assim Deus realmente manifestar a sua presença, um culto extremamente avivado, com o poder de Deus sendo derramado de forma graciosa, o Senhor libertando vidas, o Senhor operando de uma maneira poderosa no meio daquele povo. E eu fiquei com aquilo no meu coração, e eu trago isso até hoje. E é um desejo que eu tenho de ver que isso aconteça também na nossa igreja. Por quê? Porque se nós tivermos essa reverência, irmãos, se tivéssemos essa preocupação de chegarmos na casa do Senhor, e ao invés de ficarmos conversando, ao invés de ficarmos tratando de assuntos pessoais, muitas vezes até atrapalhando quem está em oração, às vezes até atrapalhando quem quer buscar a face do Senhor, e nós nos preocuparmos em dobrar o joelho, porque aqui é o lugar onde nós temos que nos preocupar em entrar e buscar a face do Senhor, eu tenho certeza de uma coisa: os irmãos podem daqui a alguns meses até me cobrar e perguntar se eu tinha razão ou se eu não tinha. Nós vamos começar a ver Deus operar de uma maneira poderosa e manifestar a sua presença de uma maneira impactante, e vamos começar a ver todos os finais de semana, quem sabe, o Senhor salvando vidas, o Senhor curando, o Senhor batizando com o Espírito Santo e voltando a fazer aquilo que nós temos visto o Senhor fazer, mas que muitas vezes nós sentimos saudade, porque em alguns momentos a nossa própria frieza espiritual faz com que isso aconteça, irmãos. A nossa própria frieza espiritual faz com que as coisas aconteçam de uma maneira de uma maneira que as coisas são assim, de uma mesmice,
que a gente não quer que aconteça. Onde a gente só venha para a casa do Senhor, se reúne aqui, sente, ouça alguns louvores, ouça uma palavra, ouça alguns testemunhos, e aí quando termina o culto a gente levanta, vai embora e não vê aquilo que a gente está acostumado e que quer ver o Senhor fazer, que é o Senhor salvando vidas, que é o Senhor curando, batizando com o Espírito Santo, derramando o seu poder, derramando a sua graça, manifestando com dons espirituais e nos alegrando para que a reunião coletiva de adoração não seja apenas uma reunião onde a gente se veja e observe o que está sendo feito por um ou por outro, mas a gente veja o Senhor operando, que é o mais importante no nosso meio. Amém? Então, se nós tivermos essa preocupação para começar de colocar fora aquilo que é imundo, ou seja, nós não vamos colocar outra pessoa para fora, nós vamos colocar aquilo que é imundo que está em nós. Se nós chegarmos na casa do Senhor e dobrarmos nossos joelhos e buscarmos a face do Senhor, aquilo que está imundo em nós vai ser colocado para fora. Então vai começar de nós. Nós vamos começar de nós a fazer aquilo que foi feito por Ezequias e os sacerdotes. No versículo 16, quando diz o seguinte: os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para o levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Então vai começar por nós. Se começar por nós, nós vamos começar a buscar o Senhor com reverência, com um tempo de dedicação ao Senhor, tanto na nossa casa como também aqui, e nós vamos começar a colocar a imundícia que está em nós para fora, para o Senhor operar através de nós. E aí então o Senhor vai inflamar toda a igreja, e todos que forem chegando vão perceber isso, e o Senhor vai manifestar a sua gloriosa presença. Amém? Quem crê nisso pode dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus. Amém? Então 4 coisas são indispensáveis, irmão, no avivamento e renovação espiritual do povo de Deus. Além da santificação, quer dizer então que nós precisamos, para a santificação nós precisamos, primeira coisa, confissão de pecados. É necessário reconhecer as nossas áreas pendentes e deixá-las. E reconhecer, irmãos, as áreas pendentes e deixá-las, fazer confissão de pecados, não é só aquele pecado grave, que nós falamos assim, mas fulano cometeu um pecado grave, cicrano cometeu um pecado grave, beltrano cometeu um pecado grave. Não é só o pecadão, como nós falamos, não, porque não existe pecadão nem pecadinho, é todo o pecado, é o pecado que está em mim. Salmo 19:12 diz que quem conhece os seus próprios erros, expurga-me tu dos que me são ocultos. Então, o Senhor conhece os nossos erros. Se nós orarmos ao Senhor e pedirmos para o Senhor, que conhece os nossos erros, expurgar esses erros de nós, ou seja, expurgar e purificar, então nós vamos estar pedindo para o Senhor, para que Ele faça em nós aquilo que muitas vezes nós não sabemos que precisa ser feito. Mas se nós orarmos com sinceridade, dizendo, quem conhece os seus próprios erros, expurga-me tu dos que me são ocultos, nós vamos estar pedindo para o Senhor, para nos purificar, para nos limpar nas áreas que nós precisamos, para que Ele possa operar no meio de nós. Salmo 139, versículo 23 e 24, diz assim o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Sonda-me, ó Deus, o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Se tiver em mim algum caminho mau, eu peço que o Senhor me sonde, peço que o Senhor purifique os meus pensamentos e me guie pelo caminho eterno. Porque muitas vezes a gente está tão acostumado a olhar para o erro do outro, tão acostumado a olhar para o pecado do outro, que nós esquecemos dos nossos pecados. Nós esquecemos das nossas falhas. Nós já nos acostumamos a olhar para a falha que é mais grotesca aos olhos das pessoas, e colocamos nossos olhares naquilo que está aparentemente trazendo uma instabilidade no meio da igreja, e nós esquecemos de nós. E enquanto nós olhamos para os outros, nós estamos sendo cada vez mais cheios de imundícias, cheios de falhas, que nós não pedimos para o Senhor para nos limpar e para nos purificar. Então, se nós orarmos como salmista, se nós começarmos a ter esse propósito de chegar na casa do Senhor e nos lançarmos aos pés dele, para chegar à presença dele e pedir para ele nos purificar, pedir para ele expurgar de nós aquilo que está oculto até para nós, com certeza o Senhor vai fazer isso. E o Senhor fazendo isso em cada um de nós, fazendo no meio de toda a igreja, com certeza o Espírito de Deus vai ter mais liberdade para trabalhar em nosso meio. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Provérbios 28:13.
O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e deixam alcançam misericórdia. Então vamos confessar nossos pecados, reconhecer as áreas pendentes, vamos deixá-las, porque assim nós vamos alcançar a misericórdia, e com a misericórdia do Senhor e a obediência à sua palavra, nós teremos um grande avivamento no nosso meio. A segunda coisa que é indispensável é a santificação, como já foi dito aqui por esse versículo 16. Olha só, devemos andar com ordem e decência na casa do Senhor, que é o templo onde ele manifesta a sua glória. Semelhantemente, devemos também purificar o templo do Espírito Santo, que somos nós. Palavra de santificação na Bíblia nós temos bastante, mas as mais conhecidas é quando o Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se queremos ter santificação na casa do Senhor, devemos ter paz uns com os outros. E paz uns com os outros, ela é precedida de perdão. Se nós temos áreas em que nós precisamos perdoar e sermos perdoados, vamos correr e vamos fazer isso de uma maneira urgente, para que o Espírito de Deus possa trabalhar em nós. João 17, Jesus diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Além de ter paz uns com os outros, além de estarmos preocupados em consertar as áreas da nossa vida que estão em débito com os irmãos, no sentido de perdoar e ser perdoado, nós precisamos também ter essa preocupação de estarmos nos dedicando ao devocional na palavra de Deus. E isso não quer dizer, porque os irmãos que estão aqui nesta noite são aqueles que estão sempre acostumados a virem ao culto de ensino, e a gente sempre vê também as mesmas faces na escola dominical. Quando Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é porque essa palavra, ela precisa fazer parte do nosso cotidiano, irmãos. Não é só comer da colherzinha do professor de escola dominical, não é só comer da colherzinha do irmão que ministra o ensino na terça-feira. Nós precisamos ter essa preocupação em dedicarmos a palavra de Deus diariamente. Eu estive em Cabeceiras no domingo para ministrar a escola dominical, e numa turma de mais ou menos 10 pessoas, eu sempre, quando eu vou convidado para a escola dominical nas igrejas do campo, eu sempre faço a mesma pergunta. Irmãos, eu vou começar fazendo a mesma pergunta que eu faço sempre. Quem está aqui que teve coragem de ler pelo menos uma vez a revista durante a semana? Uma pessoa só, irmão, levantou a mão. E a gente tem certeza de que isso é algo que reflete não só a realidade de Cabeceiras, mas reflete a realidade em todas as igrejas, não só do Ministério ADECAM, como em qualquer igreja que você vai. O povo de Deus, ele não tem o costume de, na sua maioria, ele não tem o costume de se dedicar no seu devocional à palavra de Deus. Não tem o costume de tirar 20 minutos, não tem o costume de tirar meia hora, não tem o costume de tirar mais do que isso. Nós temos tempo para tanta coisa, irmãos, durante o dia, e eu tenho certeza que a vida dos irmãos é corrida como a minha também é. Mas se você fizer um propósito, e é isso que eu tenho feito, pelo menos nos últimos meses, quando tenho sentido a necessidade de estar mais ouvindo a voz do Senhor, chega um momento do dia em que eu desligo tudo, irmãos. Desligo, ponho no modo avião, desligo a internet, me reservo num cômodo da casa, e ali é de relógio marcado. Eu até deveria ter vergonha de falar isso, que eu reservo um tempo de hora marcada para poder ouvir a voz do Senhor. Mas é porque se a gente não reservar o tempo de hora marcada, a gente fica tão empolgado ali, a gente se alegra tanto. Eu, pelo menos, se eu deixar, eu vou, e a hora passa, eu tenho outras coisas para fazer, e acabo perdendo o tempo, o prazo de fazer outras coisas. Então eu reservo uma hora de relógio para estar ali, só eu e o Senhor, ouvindo a voz dele, meditando nas escrituras, buscando de lá para cá, de cá para lá, meditando nas referências e lendo aquilo que o Espírito Santo me conduz aí. Então, quem sabe, se nós começarmos a ter essa prática de nós nos dedicarmos num certo momento, não precisa ser uma hora. Se você tem tempo de meia hora apenas durante o dia,
Faça meia hora, faça 10 minutos, faça 20 minutos, faça 40 minutos, mas faça. Tenha esse propósito de ouvir a voz do Senhor diariamente, através da sua santa e poderosa palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Foi o próprio Senhor Jesus que disse. Em João 5,39 ele diz: examinai as Escrituras, porque cuidais que nelas tenhais a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São as Escrituras que testificam de Jesus, irmãos. E se nós queremos ter uma vida produtiva, uma vida profícua no ministério, uma vida de obreiro, que venha dar fruto, que venha ser uma vida próspera, ministerialmente falando, como obreiro, como crente, como servo de Deus, nós precisamos estar sempre nos nutrindo da palavra de Deus, porque além de estarmos nutridos, nós estaremos no processo certo para nós adquirirmos a santificação. Amém? Terceira coisa indispensável: renovação do conserto. Nós precisamos constantemente estar nos afastando do fermento, do secularismo e do mundanismo. Vou dizer aqui outra coisa que eu fiz lá em casa, que eu não estou dizendo também que é uma doutrina. Estou falando de experiências minhas, mas que tem sido frutífero para mim e para minha família, e eu tenho pretensão de prolongar isso. Em dezembro, lá em casa, eu tirei a televisão. Não o aparelho, tirei as emissoras. Então lá em casa ou tem o Netflix, ou tem o YouTube, para a gente assistir algumas coisas que a gente tem para assistir pontualmente. A gente quer assistir um filme cristão, quer assistir, as minhas filhas querem assistir uma série, elas assistem. Mas nós não temos televisão há quase um ano lá em casa. Por quê? Porque televisão só tem jornal com notícia ruim, ou às vezes tem uma novela, um filme, uma cena que não tem nada de proveitoso. E se eu quero me inteirar de alguma coisa no mundo secular, eu vou para a internet, pesquiso lá alguma coisa que eu quero saber e procuro me inteirar de alguma coisa, mas ultimamente não tem nada de bom para nós vermos no mundo secular. Então, às vezes, quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, a gente até às vezes sente falta, a gente deixa de sentir falta dessas coisas. Não estou dizendo para você tirar a televisão da sua casa. Estou dizendo uma experiência minha, que eu fiz e que está dando certo. Mas lá em casa, graças a Deus, pelo menos no que se refere a mim, a Sueli e a Gabriela, a gente não sente falta da televisão. Porque quando nós temos um momento vago, um momento de folga, a gente se dedica a buscar o Senhor na palavra, a ouvir uma pregação, a ouvir um hino, a, às vezes estar reunido para poder conversar, ou fazer aquilo que eu disse, que às vezes minha filha assiste uma série, ou assiste um filme cristão, ela chama a gente senta, e juntos a gente consegue ver alguma coisa. Mas, a partir do momento que nós renovamos o conserto e tentamos nos afastar do fermento, do secularismo e do mundanismo, nós nos aproximamos mais do Senhor. E aproximando mais do Senhor, nós temos mais sede da palavra dEle, nós temos mais sede de buscar Ele em oração, nós temos mais sede de buscar o Senhor nos momentos em que nós podemos sentir a presença dEle, no jejum. Então a gente tem mais tempo para se dedicar ao Senhor. Porque o secularismo, o mundanismo, as coisas do mundo, os irmãos vão concordar comigo que tomam tempo. Um jogo de futebol toma tempo, um filme toma tempo, uma série toma tempo, um jornal toma tempo, uma novela toma tempo. Então, se a gente não tiver um propósito de realmente nos afastarmos das coisas seculares, das coisas mundanas, o que acontece é que nós deixamos o Senhor de lado. E muitas vezes o que a gente faz é realmente optar por deixar o Senhor de lado. A gente deixa as coisas de Deus de lado para nos dedicarmos àquilo que é mais fácil de passar o tempo para nós. Você começa a ver televisão, irmão, você se envolve e quando você vê, o tempo já passou. Mas quando você dobra o joelho para buscar o Senhor, em meia hora que você está orando, você já se sente cansado, se sente com sono, você se sente já preocupado com o que tem que fazer. Mas no secularismo, no mundanismo, no entretenimento, o tempo passa de uma maneira que você muitas vezes não percebe. E aí o salmista diz o seguinte, no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E qual o benefício que isso traz, irmãos?
pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Então, quando nós nos dedicamos às coisas do Senhor, quando nós nos dedicamos à palavra do Senhor, a buscar o Senhor em oração, com certeza, o Senhor, Ele se responsabiliza em cuidar das áreas da nossa vida que nós precisamos da ação poderosa dEle. A quarta coisa indispensável é anunciar um sacrifício expiatório. Então nós temos confissão de pecados, santificação da casa do Senhor, renovação do conserto e anunciar um sacrifício expiatório. O que é anunciar um sacrifício expiatório? É estar constantemente proclamando que só Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Nós precisamos, irmãos, ter em nosso coração sempre uma palavra para anunciar, para dizer àqueles que se chegam próximo de nós e precisam de ouvir algo da parte de Deus. E muitas vezes a gente não tem essa palavra, porque, como disse Jesus, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, às vezes, a gente se dedica tanto às coisas seculares, às vezes a gente se dedica tão pouco às coisas do Senhor, a gente não tem o costume de ler a palavra de Deus diariamente, a gente não tem uma palavra do Senhor no nosso coração, que, por exemplo, hoje é terça-feira, domingo nós ouvimos uma palavra, hoje nós estamos ouvindo uma palavra, mas daqui para sexta-feira, se nós não nos alimentarmos dessa palavra aqui, eu tenho quase certeza, irmãos, que a maioria dos que estamos aqui vamos esquecer do que foi dito aqui hoje. E se sexta-feira o Senhor colocar uma pessoa no meu caminho, no seu caminho, para ouvir uma palavra da parte dele, para você ser um instrumento, para pregar, para evangelizar, e daqui até sexta-feira você não se dedicar a um devocional na palavra do Senhor, eu tenho quase certeza que você não vai ter uma palavra para falar para aquele que precisa. Às vezes a pessoa vai chegar perto de você, ela vai conversar sobre futebol, ela vai conversar sobre política, ela vai conversar sobre a corrupção, ela vai conversar sobre o tempo ruim, sobre o clima seco, ela vai conversar sobre coisas diversas com você, e você vai acabar sendo enredada e engodada pela conversa que a pessoa vai ter com você, e você não vai ter uma palavra para dizer para ela da parte do Senhor, porque o seu coração não está cheio da palavra de Deus. Então nós precisamos anunciar o sacrifício expiatório, nós precisamos anunciar o Senhor Jesus em todo o tempo. Paulo disse que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Você às vezes entra no ônibus, você conversa com alguém e não tem uma palavra para dizer. Entra no metrô, conversa com alguém e não tem uma palavra para dizer. Está na parada de ônibus, conversa com alguém e não tem uma palavra para dizer. Porque o coração não está cheio da palavra de Deus. Então nós precisamos estar com o coração cheio da palavra de Deus, porque Jesus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E nós precisamos anunciar para todos aqueles que se chegam até nós, próximo de nós, que Jesus Cristo, só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e só Ele leva para o céu. Amém? Então assim fizeram os levitas. Eles santificaram a casa do Senhor, houve confissão de pecados, houve santificação, houve renovação do conserto e houve o anúncio do sacrifício expiatório. E aí, ao tirar tudo que não agradava ao Senhor na sua casa, veja aqui no versículo 16, nós já lemos, no capítulo 29, o que aconteceu? Eles passaram a oferecer sacrifícios ao Senhor e a adorar o seu santo nome. Olha aqui a partir do versículo 18. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então houve a santificação, houve confissão de pecados, renovação do conserto, o anúncio do sacrifício expiatório. Ali eles prepararam o altar para o sacrifício, e aí a purificação começou primeiro dentre o rei, os maiorais e os levitas. Olha no versículo 31, aí mesmo do capítulo 29. E respondeu Ezequias e diz: agora vos consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor,
e todo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não trazemos holocaustos, né, irmãos, no dia de hoje. Não trazemos nossos animais, não trazemos nossos bichos, mas o nosso sacrifício que nós apresentamos diante de Deus, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 12, é o nosso sacrifício santo e agradável ao Senhor, nosso culto racional, não é isso? Que nós precisamos apresentar diante de Deus para que Ele receba. Então nós nos apresentamos diante do Senhor, como nós já falamos, de maneira reverente, buscando a face dEle, nos santificando, não apenas quando estamos aqui dentro, mas quando vimos lá de fora, já vimos com essa santificação. E aí, olha aqui o seguinte: após essa consagração ao Senhor, houve uma grande convocação para que a congregação fizesse o mesmo. E para isso foi pregado um grande avivamento com a celebração da Páscoa, que na ocasião, irmãos, não estava sendo feita como ordenava o Senhor, em todo Israel e Judá. Olha o capítulo 30, versículo 5, acompanhe comigo aí. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado como estava escrito. Então o que estava acontecendo naquela época, irmãos, é que alguns estavam celebrando a Páscoa, só que de maneira desordenada, de maneira errada, de maneira enganosa. Não estavam se purificando, não estavam purificando o altar, e aí estavam fazendo de qualquer maneira. Só que nesse momento em que Ezequias queria restabelecer o avivamento no meio do povo de Deus, ele procurou fazer tudo certo, procurou purificar o altar e procurou convocar e ordenar para que fizesse pregão por todo Israel, para que eles celebrassem a Páscoa de maneira correta, porque muitos a não tinham celebrado como estava escrito. Então, se nós não estamos fazendo algo como não está escrito e prescrito pelo Senhor, então vamos começar a mudar essa postura, vamos começar a mudar nossas atitudes, vamos começar a mudar a forma como nós buscamos o Senhor, não só buscando o Senhor no momento da adversidade, no momento da dificuldade, no momento da provação, mas vamos buscar o Senhor em todo o tempo, vamos buscar o Senhor em todas as situações, em todas as circunstâncias. Bom é buscar o Senhor na hora da prova e ver o Senhor dando livramento, mas melhor ainda, irmãos, é nós buscarmos o Senhor em todo o tempo e ver que o Senhor está a todo tempo disposto a agir em nosso meio. E isso vai ser bênção para nós. Nós vamos ter tempos de paz, nós vamos ter tempo de manifestação da glória do Senhor, não só no culto de domingo, não só nas festas, mas também nos cultos de terça-feira, nos cultos do socorro, em todos os momentos que nós, na vigília, em todo momento que nós estivermos reunidos, nós vamos ver a manifestação da glória do Senhor, se nós tivermos essa atitude de buscar o Senhor em todo o tempo. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. E aí os próprios conterrâneos das cidades de Efraim e Manassés, até Zebulon, riram-se e zombaram deles. Olha aí no versículo 16 ou versículo 18, deixa eu ver aqui. Capítulo 30, versículo 10, desculpa, no versículo 10. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles, né? Então o que alguns vão fazer, o que alguns fazem nesse momento, é rir, é zombar daqueles que querem buscar o Senhor. Assim farão conosco ao pregarmos a palavra de Deus, mas muitos se humilharão e se converterão, como foi com muitos naquele lugar. Nós não podemos ter, irmãos, vergonha daqueles que zombam e escarnecem de nós. Nós não podemos ter vergonha daqueles que riem e zombam de nós. Porque se nós fosse para nós termos vergonha, imagina se o Senhor Jesus sentisse vergonha de nós. Imagine se os irmãos da igreja primitiva sentissem vergonha de pregar o Evangelho. O Evangelho não teria chegado até nós. Então nós não podemos ter vergonha. Nós devemos ser ousados. Nós devemos ser corajosos. A palavra de Deus diz que
os tímidos, os covardes, não entrarão no reino de Deus. Então, muitas vezes nós temos vergonha de falar que somos crentes. Muitas vezes nós temos vergonha de, no meio de uma rodinha de conversa, uma rodinha de bate-papo, de a gente estar escutando, ouvindo algo que não agrada a Deus. A gente fica ali ouvindo aquilo que não agrada a Deus, porque a gente tem vergonha de se retirar, ou tem vergonha de falar que aquilo não está agradando a nós. Porque temos vergonha das pessoas rirem de nós. Nós temos vergonha das pessoas zombarem de nós. Olha aí o careta, olha aí o quadrado, olha aí a quadrada, olha aí a careta aí. Nós estamos no século 21. Mas nós não podemos ter vergonha de falar que nós somos crentes, que nós somos servos de Deus. É claro que nós não vamos ser antissociais, mas na hora em que nós precisarmos nos levantarmos com autoridade e falar que aquilo não está agradando a nós e não agrada o Espírito Santo que está em nós, nós precisamos ser corajosos, precisamos ser ousados, como muitas vezes nós somos ousados, principalmente os jovens, né, os adolescentes, são ousados para falarem com os pais. Os jovens adolescentes têm uma ousadia e uma coragem para falar com os pais, que muitas vezes eles não têm para falar com um amigo que está ali contando algo, falando algo que não está agradando a Deus. E ele fica ali ouvindo porque tem vergonha dos amigos. Mas isso não é só para os jovens e para os adolescentes, também é muitas vezes para nós que somos adultos. Nós temos coragem muitas vezes de rebater o pastor, de rebater o obreiro que está falando demais, está pregando demais, está sendo santarrão demais, está sendo santo demais. A gente rebate, a gente critica, a gente fala, mas quando a gente está perto de alguém que está falando algo que não está agradando a Deus, a gente fica ali ouvindo porque a gente quer ser simpático, a gente quer ser agradável, a gente quer ser sociável. Mas nós temos que nos levantar com autoridade, irmão, no meio dessa geração incrédula e perversa que temos nos dias de hoje, onde as pessoas falam. Eu estava hoje à tarde em casa orando, lendo a palavra, e lá no nosso condomínio tem a quadra de esporte, e tem uns meninos lá que só misericórdia de Deus, irmão. Sai cada palavra de lá assim, de baixo para cima, que a gente fica até, a gente que está em casa, que é homem, fica com vergonha. Então, assim, se a gente não levantar nossa voz com autoridade, se a gente não tiver a ousadia de falar que a gente não está num local que o Espírito de Deus está se agradando, e nos retirarmos, nós vamos ficar sendo, como diz, depósito dessas imundícias que a gente ouve no mundo. Então temos que nos levantar com autoridade, mesmo que as pessoas venham rir e zombar de nós. Amém? E aí no versículo 11 diz o seguinte: todavia, alguns de Azer e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. O que vai acontecer, irmão? Se você se levantar com autoridade, se você tiver a coragem de proclamar o nome do Senhor e de anunciar no meio da geração que você está, que você é crente, que você é diferente, que você é luz do mundo, que você é sal da terra, talvez alguém naquele lugar ali vai perceber que você é diferente e vai procurar você para saber qual é o motivo da sua fé, e você vai poder anunciar Jesus Cristo. Talvez você não consiga anunciar no meio ali no meio dos fermentadores, talvez você não consiga anunciar ali no meio daquela rodinha, mas se você se retirar anunciando que você é diferente, alguém vai te procurar no momento de dificuldade e vai pedir para que você declare para ele qual é o motivo da sua fé e qual é o motivo da sua segurança em Cristo Jesus. Amém? E vai se humilhar e vai vir até o Senhor Jesus através da sua vida. Mas tinham aqueles que nem riram nem zombavam, mas também não se arrependiam e comiam a Páscoa de qualquer jeito. Versículo 18, na parte A, diz o seguinte: porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, eu estou no capítulo 30, tá? Versículo 18, parte A. Muitos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon se não tinham purificado e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Então o que eles fizeram? Eles estavam pecando, eles estavam contrariando a palavra de Deus, estavam participando da Páscoa, comendo a Páscoa sem se purificar, como muitas vezes também nós participamos sem a santificação, porque a Santa Ceia para nós hoje, ela não é para santificar, ela é para aqueles que estão se santificando. Então nós devemos estar sempre atentos ao nosso estado espiritual, pois o apóstolo Paulo advertiu que devemos examinar-nos a nós mesmos, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não espere a semana da Santa Ceia para você começar um processo de santificação.
Não espere a vigília que antecede a Santa Ceia para você buscar o Senhor e se santificar até o domingo. Não. A partir do momento que você ceia, você já começa o processo de santificação para a próxima ceia. Porque esse processo de santificação na nossa vida, ele tem que ser constante, ele tem que ser todo o tempo. E se nós deixarmos para nos santificar apenas no dia da Santa Ceia ou às vésperas, muitas vezes nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor de forma indigna. E Paulo diz que o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E ele diz o seguinte: e é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Muitos estão participando da Santa Ceia de forma indigna, porque não estão fazendo um autoexame. Quando não fazem o autoexame, participam do corpo e do sangue do Senhor sem discernir o corpo e o sangue do Senhor. E aí trazem para si próprios condenação e muitas vezes trazem a enfermidade, e essa enfermidade espiritual. Ezequias orou ao Senhor pelos que tinham preparado o seu coração para buscar ao Senhor e não tinham se purificado segundo a purificação do santuário. E o Senhor o ouviu e o sarou. Olha aqui, no versículo 19, no 18 mesmo, na parte B. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. Irmãos, ainda que Ezequias tenha orado por aqueles que não participaram, que aqueles que participaram da Páscoa de forma indigna, e ainda que o Senhor tenha ouvido a oração de Ezequias, uma coisa nós precisamos aprender aqui: isso aqui foi uma liberalidade do Senhor. Por quê, irmãos? Porque o pecado na vida do crente deve ser uma exceção e não uma regra. Então muitas vezes nós cometemos, por exemplo, na semana da ceia, quando você está se preparando, está se santificando, às vezes você tem uma discussão na sua casa mais pesada com o seu cônjuge, você tem uma discussão mais pesada na sua casa com o seu pai ou com sua mãe, uma discussão no trânsito, uma discussão no trabalho, e você tem ali um momento onde você acaba muitas vezes pecando, com palavras, com gestos, com pensamentos, mas isso deve ser uma exceção na vida do crente, e não uma regra. Então, a questão de Ezequias ter orado e pedido para que o Senhor, que é bom, fizesse reconciliação com aquele que tinha preparado o coração para buscar a Ele, e o Senhor ter atendido, e o Senhor atende, mas o Senhor atende a oração que nós fazemos por nós, quando nós estamos com o coração disposto ao arrependimento. Porque nós, como sacerdotes, sacerdotisas, como templo do Espírito Santo, nós temos que ter a preocupação de nós mesmos nos arrependermos e deixarmos o pecado que está nos impedindo de ter comunhão com o Senhor. Não é esperar que a igreja ore, esperar que o pastor ore, esperar que o obreiro ore, para que nós sejamos restaurados. Então, quando nós precisamos ser restaurados, a primeira coisa, como nós falamos agora há pouco, é fazer confissão de pecados e fazer também o propósito da santificação. Então, preste bem atenção: o pecado na vida do crente deve ser uma exceção e não uma regra. Então, a gente vir para a casa do Senhor, CA, sabendo que nós estamos andando de forma desordenada, e chegar e falar, pensar assim, como já ouvi falar, que você vai lá e ceia, e aí o Senhor te fortalece, o Senhor te renova, o Senhor te dá, o Senhor te alimenta para você prosseguir na caminhada. Tudo bem, você vai cear, o Senhor não vai fulminar você na hora da Santa Ceia, porque a gente nunca viu isso aqui. A gente nunca viu o Senhor fulminar ninguém na hora da Santa Ceia, porque ceou de maneira irregular, de maneira sem estar buscando a santificação. Mas na verdade, isso aí causa enfraquecimento, isso causa adoecimento, isso causa a enfermidade espiritual. Então nós precisamos vir com o propósito de já estarmos nos santificando, e não pensar que nós estamos participando da Santa Ceia de qualquer maneira, e aí o Senhor vai nos fortalecer espiritualmente por causa do pão, por causa do cálice que nós estamos participando. Os irmãos compreenderam? Amém? Então precisamos ter esse propósito de nos santificarmos e de nos purificarmos para participar da Santa Ceia do Senhor. Então, celebrando a Páscoa 7 dias, o Senhor os abençoou tanto
que eles celebraram outros 7 dias com alegria, como está no versículo 23. E tendo toda a congregação conselho para celebrar em outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Houve tanta alegria que até os estrangeiros vieram celebrar com eles. Olha aqui no versículo 25. E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes, e os levitas, e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esperamos que assim seja aqui também, né? Que nós sejamos tão abençoados, que da próxima vez que nós descermos um período aí para poder buscar o Senhor, nós possamos fazer para agradecer o Senhor, né? E não só para pedir, não só para pedir que o Senhor afaste o furacão, não só para pedir que o Senhor afaste a contenda, não só pedir para que o Senhor traga a paz, mas que nós possamos também ter um período de propósito de oração, onde nós venhamos a agradecer a Deus pelas grandes bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. E aí então, os fracos na fé e os descrentes estarão aqui conosco. Esse é o desejo do nosso coração. Amém? Que o Senhor traga aqueles que se afastaram, aqueles que caíram, que o Senhor traga aqueles também que ainda não conhecem o Senhor, que quando eles se adentrarem até esse lugar e virem a nossa manifestação de gratidão ao Senhor, o Senhor manifeste a sua presença de uma forma tão gloriosa que essas pessoas comecem a ser impactadas e o Espírito de Deus começa a fazer essa obra que nós temos tanto desejo que Ele faça, que é o Senhor acrescentar a este lugar o número do que vão ser salvos. Amém? Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu quero lembrar aos presbíteros que quinta-feira nós temos uma reunião às 20 horas para tratar de alguns assuntos. E aos líderes e obreiros, lembrava-os que no sábado às 15 horas nós temos também uma reunião para dar prosseguimento à obra do Senhor neste lugar. Amém? Tem alguém responsável pelo socorro aqui? Mas está tendo, né, irmãos? Quem tá participando? Eliana, você está participando, tá? Vai ter amanhã, não vai? Então amanhã tem o socorro às 18 horas. O seminário escatológico já acabou, Edson? Amanhã não tem, né? Irmãos, amanhã não tem seminário escatológico, ok? Nosso evangelista Edson está anunciando que amanhã não tem aula do seminário escatológico. Sim. Você quer distribuir? Por favor, levante a mão aí quem não pegou o questionário da EBD ainda. O nosso amado superintendente vai passar distribuindo aí. Hã? Oferta? Não tirou o colheu, não? Amém. Quem vai louvar aqui para tirar a oferta? Marlúcia, glória a Deus. Liel, estou vendo seu cabelo aí, Liel. Venha louvar aqui, meu querido. Irmãos, eu vou orar pela oferta, vou orar agradecendo pelo culto. E aí, enquanto o Eliel louva o Senhor, você peça para alguém Eliane, fica aí na porta, por favor, querida. Aí os irmãos vão passar e vão deixar aí a oferta e o dízimo. Amém? Eu estive na casa da irmã Lídia agora, antes de vir para cá, visitando a Emanuele. Está bem, graças a Deus. Muito linda. E acho que talvez domingo, né? Ela falou que vem domingo? Em breve ela virá aí apresentar a Emanuele na casa do Senhor. Quem? A Isa que teve infarto. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Presente a sua oferta, o seu dízimo. Eu vou abençoar e vou orar também pelos enfermos.
Maravilhoso e eterno Deus, nós te glorificamos, Senhor, nesta noite, por estarmos reunidos na tua casa, adorando e exaltando o teu nome. Ó Deus, nós queremos neste momento apresentar a ti, Senhor, os dízimos e as ofertas do teu povo, que trazem neste momento a tua presença, meu Deus, em demonstração de fidelidade, de gratidão por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um, devolvendo ao Senhor a casa do tesouro para ser administrado na tua obra, para ser aplicado esses recursos na tua obra, na expansão do teu reino, na pregação da tua palavra, na manutenção das igrejas, na manutenção da obra missionária. Nós te pedimos, Senhor, neste momento, que o Senhor dê sabedoria a todos aqueles que vão administrar esses recursos, para que o façam de uma maneira, Senhor, que o teu nome venha a ser engrandecido e exaltado, que haja temor, que haja sabedoria, que haja graça, que o teu nome, Senhor, continue sendo proclamado através, meu Deus, desses recursos, que nós possamos aplicá-los, porque sabemos, meu Deus, que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Sabemos que o Senhor é dono do ouro e da prata, sabemos que o Senhor não precisa do nosso dinheiro, o Senhor não precisa da nossa moeda, mas nós estamos gratos porque o Senhor nos confere agora, neste momento, a oportunidade ímpar de nós participarmos, meu Deus, desta obra com os nossos recursos, com a nossa moeda, com a nossa cédula, com o nosso dízimo e a nossa oferta. Senhor, eu te peço também que o Senhor venha repreender o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor das finanças dos teus servos. Que o Senhor abençoe aquele que está aqui neste momento e tem um coração, meu Deus, ardente, desejando, meu Deus, participar desse momento da adoração, mas que nesse momento não tem condição, porque a porta do emprego, porque, Senhor, meu Deus, a sua empresa, porque, Senhor amado, aquilo que poderia trazer o recurso para as suas mãos está nesse momento fechado. Mas eu quero te pedir, meu Deus, que segundo a tua onisciência e a tua onipotência, meu Deus, segundo a tua soberania, o Senhor venha sondar esse coração neste momento agora, e venha, meu Deus, dar a porta aberta, meu Deus, a oportunidade para poder, Senhor, participar, adorando o Senhor com o dízimo e com a oferta na tua casa. Deus Todo-Poderoso, eu te peço também neste momento que o Senhor visite aqueles que estão nos leitos de enfermidade, Senhor, hospitalares, residenciais. O pastor Isaías, meu Deus, que está num momento difícil, Senhor amado, com essa enfermidade tão grave, meu Deus, de fase terminal segundo a medicina do homem. Mas nós ainda não perdemos a esperança, porque nós servimos ao Deus que é o Deus do impossível. Contudo, nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor faça a tua vontade, que o Senhor alcance o coração do pastor Isaías e o coração da família, trazendo o consolo e trazendo, meu Deus, a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa também a tua serva Isa, que vai fazer essa cirurgia, que o Senhor coloque as mãos sobre as mãos dos médicos, sobre a medicina da terra, meu Deus, que está, Senhor, ali cuidando dela, e o Senhor foi quem constituiu e estabeleceu a medicina da terra. Que o Senhor esteja no controle de tudo, que tudo corra bem para a glória do teu nome. Aos demais irmãos que estão enfermos, meu Deus, que estão com problemas de coluna, que estão com problemas, meu Deus, de tumor, que estão com problemas de câncer, com problemas, Senhor amado, de AVC, que estão com problema de derrame, com problemas, Senhor, nos músculos, nos nervos, nos órgãos, no sangue, nos órgãos, nos ossos, Senhor amado, com inflamação bacteriana, com virose, Senhor amado, no sangue, que estão, meu Deus, Senhor, sendo medicados, e muitas vezes a medicação da terra, da medicina da terra, meu Deus, não está conseguindo ter a eficácia esperada. Que o Senhor alcance, que o Senhor sonde, que o Senhor examine, que o Senhor opere com teu poder, Jeová Rafá, porque tu és o Deus que sara, tu és o Deus que cura, que o Senhor traga a cura, que o Senhor traga a bênção para a vida dos nossos irmãos. Deus Todo-Poderoso, abençoa teu povo que aqui está nesta noite, que se dispôs a sair da sua casa. Muitos aqui estão cansados, meu Deus, de um dia de jornada, de trabalho, de escola, Senhor, cansativo, mas não, Senhor, abrem mão de vir à tua casa, adorar o teu nome, ouvir a tua palavra e saírem daqui saciados com uma porção das Escrituras.
que o Senhor os recompense, que o Senhor, meu Deus, os fortaleça, que o Senhor os renove, que o Senhor os restaure, que o Senhor dê a eles uma noite abençoada, onde eles possam, meu Deus, meditar em tudo que eles têm ouvido e lido e conhecido da parte do Senhor. E que o Senhor possa conduzi-los nessa jornada debaixo deste céu, sobre esta terra, de uma maneira que eles possam sempre ouvir a tua voz e reconhecer a voz do sumo pastor, que é Jesus Cristo, e possam continuar, meu Deus, fazendo assim, adorando, exaltando e louvando o teu santo nome, e dando, Senhor, graças e louvores a ti, que é o único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Assim eu oro e desde já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e ainda fará, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Não saia sem antes cumprimentar o seu irmão com a paz do Senhor e deixe sua oferta e seu dízimo lá fora que você trouxe para deixar na casa do Senhor.